Estudante, ano passado ou retrasado, eu comprei esse livro aqui, vou ser bem honesto, pela capa, né? Super inteligência. Achei que seria interessante começar a entender sobre inteligência artificial. Mas quando eu comecei a ler, lindo o livro, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a perceber que ele era muito difícil para mim. E o que quer dizer ser algo difícil? Quer dizer que eu não tenho conhecimento prévio acerca do tópico. Então, mesmo eu lendo e me esforçando para entender esses assuntos, era muito complicado, eu saí ali do nível 1. Chegou o ponto que eu deixei o livro em pausa lá no meu Goodreads, né, no meu perfil do Goodreads. O problema que eu encontrei quando eu comecei a ler o livro é que, apesar de ser um livro muito bonito, ele tem tópicos e assuntos que estavam longe de ser algo comum nos meus estudos. Ao ler o conteúdo, os assuntos faziam sentido na concatenação de palavras, né? Mas eu não conseguia fazer essa conexão entre ideias. Eu sentia sempre que eu precisava de um conhecimento anterior para que eu entendesse o que estava sendo escrito. Eu resolvi o meu problema aprendendo estratégias para aprender assuntos difíceis. Caso você tenha assuntos difíceis que você pretende aprender, mas está postergando até chegar o momento mais apropriado, eu vou te ensinar nesse vídeo como que você vai fazer para aprender rápido esses assuntos. Primeiro ponto que você precisa entender é que imagine que exista um gráfico que meça a facilidade de um novo assunto aí na sua cabeça. O que provoca a mudança aumentando a facilidade ou diminuindo a velocidade é essa coisa que está aqui embaixo, que é o quê? É a familiaridade, ou seja, quão familiar você está para aquela ideia. Então, normalmente, assuntos que são difíceis são basicamente os assuntos que você é menos familiar. Então, um assunto que é extremamente familiar a você são os assuntos, normalmente, que você tem mais facilidade. Saber disso é importante porque eu vou te ensinar uma técnica para pegar um assunto novo e tornar ele familiar a você. Para fazer isso, eu vou abrir de maneira aleatória esse livro no início de algum tópico. Então tá aqui, ó, métodos de controle de capacidade. E aí eu vou te ensinar como que a gente faria isso nesse cenário onde o assunto é muito difícil. Então o que está escrito aqui? Métodos de controle de capacidade buscam prevenir resultados indesejáveis, limitando o que a superinteligência pode fazer. Eles podem envolver o posicionamento da superinteligência em um ambiente ou onde existam razões instrumentais fortemente convergentes para que ela não se comporte de uma forma prejudicial. Métodos de incentivo. Também pode ser estabelecido um limite para as capacidades internas da superinteligência. Inibição. Além disso, métodos de controle de capacidade podem envolver o uso de mecanismos como o objetivo de detectar e reagir automaticamente a vários tipos de falhas de contenção ou tentativas de transgressão detonadores. Eu lendo isso daqui, você consegue perceber que é um troço truncado, é um troço difícil, né? Mas mesmo assim, você consegue perceber algumas palavras-chave. Então, nesse momento, você faria o quê? Você começaria anotando as palavras-chave que você encontrou durante a leitura. Então, vamos lá. Controle. Eu peguei 3 palavras-chave que eu achei ali naquele texto, para não te entediar. Mas quando eu li, método de controle, métodos de confinamento e métodos do incentivo são as palavras que chamam mais a atenção. Às vezes você vai encontrar no texto, na aula, no conteúdo que você está estudando, que a pessoa destaca essas palavras-chave, o que te ajuda a, caso o assunto seja muito difícil para você, fazer o que eu estou fazendo assim. Por quê? Porque esse texto aqui, ele é difícil para você. Então o raciocínio é que eu não estou preparado para esse conteúdo. Então vamos botar uma pausa nele e vou dar um passo para trás. O passo para trás é o quê? É as palavras-chave. Aqui a gente tem 3 palavras-chave. A gente assume, como eu abri o livro ali no meio, que essa palavra-chave foi explicada em algum momento do livro. Caso você esteja vendo um vídeo ou lendo algum outro local, você teria que fazer o quê? Uma pesquisa para aumentar o seu nível de familiaridade. Você consegue entender o que é esse controle de capacidade e esse método de confinamento? Métodos de incentivo, o que é isso?
A partir do momento que você tenha uma familiaridade com esses temas, você tentaria voltar a esse conteúdo difícil para você, para tentar pescar uma compreensão mais elevada, para verificar se você agora está entendendo de maneira fluida aquele parágrafo, porque você já tem o conhecimento prévio necessário. O ponto 2 é utilizar uma coisa chamada de agrupamento. Então a gente pode imaginar que um único assunto, ele pode ser para uma pessoa fácil, intermediário ou ainda difícil. Quando você faz aquele primeiro passo e começa a identificar o que aquelas palavras-chave significam, muitas vezes, isso se o assunto for super difícil para você, você vai perceber que no universo dessas palavras-chave vão existir outras palavras-chave que você não é familiar e que são relevantes para o que você está tentando aprender. Isso daí é o ouro para gente. Por quê? Porque essas palavras-chave vão se dividir em outras, que vão se dividir em outras e vão se dividir em outras. Adriano, mas isso não vai complicar mais ainda as coisas? Não. Por quê? Porque você já está na situação onde isso daqui está longe do seu nível. Para você chegar a esse nível de compreensão, de aprendizado, você vai precisar sair de onde você está. Mas você desconhece o seu nível atual. Se você começa a identificar essas palavras-chave de nível inferior, aqui do intermediário, você vai chegar a conclusões que, eu não sei disso, eu não sei disso, olha só, mas isso daqui eu tô ligado, eu sei muito bem. A partir desse ponto, do que você não sabe, você continua a pescar, você continua a pesquisar, continua a se aprofundar. A partir do momento que você encontra, essa palavra-chave aqui, esse tema, esse tópico, eu já sei muito bem. Então aí você começa a subir. Então você cava, chegou no fundo, aí você sobe, saca? Então esse pensamento é o que você está querendo fazer. O agrupamento é basicamente a geração, a captura das palavras-chave que compõem aquele conhecimento. Então, o conhecimento, você nunca vai ter ele todo, né? Porque essa área do conhecimento é uma área que se desenvolve a cada novo ano. Mas, uma vez que você entende qual é a linha que você desconhece, é como se você gerasse uma escada, permitisse que você ascenda em capacidade. Então, essa escada vão ter grupos de palavras-chave que você vai, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Isso aqui eu não sei, mas eu não preciso saber. E aí você pula e continua subindo. Vai chegar um ponto que você vai chegar aqui e vai ser super fácil o que está sendo visto ali. Agora, antes de eu falar o passo 3, eu quero te convidar para ler o meu livro, que explica o que eu chamo de método natural de memorização, que ajuda, através de um método de 3 etapas, a você, primeiro, entender como a memorização natural funciona e como aplicar esse tipo de memorização nos seus estudos, e ainda 3 técnicas e estratégias que você vai conseguir utilizar nos seus estudos para que a memorização aconteça. Então, muitos estudantes estudam, aplicam técnicas, mas em 3 meses já esqueceram daquele conteúdo. Acharam que o conhecimento era construído em camadas, e aí essas camadas fazem com que ele não precise fazer uma manutenção. E aí ele quebra a cara lá na frente, porque ele vai precisar estudar novamente. Então aprenda hoje a memorizar o que você estuda com o meu novo livro. Eu coloquei o link aqui na descrição e no comentário fixado. Conheça lá. O terceiro passo é você aplicar a prática de recuperação. Então imagine o seguinte, você começa a assistir vídeos no YouTube de calistenia, né? Que é aquele exercício que você faz com o peso do corpo. E aí o cara manda você fazer um exercício de bíceps para aumentar o seu bíceps. Tá certo? Mas você não faz isso. Aí o que você faz no lugar? Você assiste vídeos sobre exercícios de bíceps, tá certo? E aí eu te pergunto, em 3 meses, você vai estar com um bíceps grande ou você vai estar com um bíceps pequeno? A resposta é meio óbvia, não é? Existe a necessidade para obter o resultado de que você sofra. Desculpe falar isso, mas existe essa necessidade. Fazer uma prática de recuperação quer dizer esse mesmo diagrama aqui, que você quer memorizar, e para você memorizar, você precisa fazer a prática de recuperação. E se você fizer, você irá memorizar as informações. Se você não fizer,
você não irá. Adriano, por que essa prática de recuperação é tão funcional assim? Então, olha só, o caminho da memorização é o que eu mostro lá em mais detalhe no livro, tá? Tem duas caixas, né? A analogia que eu uso, duas caixas. Essa primeira caixa serve para você pensar, que é a memória de trabalho. Então aqui a informação chega do mundo e você pensa, raciocina, reflete bem aqui. Quando você faz esse processo de pensar, refletir, raciocinar, as informações ou partes delas vão para a memória de longo prazo. Aqui na memória de longo prazo, em teoria, elas vão ficar por muito tempo. Então, ó, um tempo muito longo, né? Muito tempo. E aí, quando você precisar pensar, raciocinar ou refletir sobre o que você já tinha estudado anteriormente, ou se deparar com problemas que você já tinha resolvido, você irá acessar a informação na sua memória de longo prazo e essa informação será enviada, né, pedacinhos de informação, para você usar aqui. Entendeu esse processo? Então, olha só, existe um problema nessa sequência que é o seguinte: quando você manda informações para cá, mas você não recupera essa informação, a cada novo dia, a cada nova semana, a sua possibilidade de recuperar quando precisar diminui. Então, é como se ela diminuísse um ponto. Então, ó, menos um ponto, passou mais um dia, menos um ponto, passou mais um dia, menos um ponto, e por aí vai. Então, o que você, daqui a 3 meses, tentar fazer para recuperar aquela fórmula de matemática, aquele raciocínio lógico que você tem, aquele nome importante que você está tentando lembrar, e você não conseguir, a resposta dessa situação é isso daqui. Porque como você não treinou a sua recuperação, da mesma forma que você treinou a codificação, essa informação está muito fraca na sua cabeça. Ela pode estar lá, mas ela está muito fraca. A solução para isso é aquela do meu exemplo. Em outro cenário, o que você vai fazer? Você vai praticar a recuperação. Quando você pratica, cada novo dia que você pratica, cada nova semana que você pratica, a informação se fortalece. Então, mais um. Eu pratiquei mais uma vez. Mais um. Pratiquei mais uma vez. Mais um. Isso quer dizer que, quando você precisar lembrar, ela vai estar veloz. Você vai lembrar muito rápido. Ela vai estar clara na sua cabeça. Ela vai estar com mais domínio, você vai conseguir usar outras informações para esclarecer aquilo. E a prática de recuperação vai te permitir isso. Beleza, como que você faz a prática? Vou te dar a técnica mais fácil, tá? A técnica mais fácil de prática de recuperação. É assim, ó, imagina uma timeline, né? Uma linha do tempo. Então, nesse primeiro passo, você estudou da forma como você preferiu, e nesse segundo momento, você vai fazer a prática de recuperação, ok? Então, quando você estudou, você fez uma anotação, você fez exercícios, você fez alguma coisa, beleza? Então, a primeira etapa da prática de recuperação é pegar uma folha em branco e tentar recuperar da memória todas as coisas possíveis sobre aquilo que você acabou de estudar, entendeu? Você vai forçar a cabeça e colocar essa informação no papel, tá? Essa é a primeira prática de recuperação. E como é uma prática, seria ideal se você fizesse a cada nova sessão de estudo. A segunda coisa que eu recomendo para fazer a prática de recuperação é usar uma técnica chamada flashcard digital. Por quê? Porque vai ser mostrado para você aquela coisa que você está prestes a esquecer. Então você fez um flashcard hoje, né, no dia 1. Esse flashcard vai ser mostrado para você daqui a 4 dias, tá? E aí, se você acertar, ele vai ser mostrado para você daqui a 24 dias. E isso é muito legal, por quê? Porque você irá expandir ao longo do tempo e vai corrigir esse problema aqui, que é você estudou uma vez, mas parou de recuperar. Parou de recuperar porque você tem outras coisas para estudar, correto? Aqui não. Aqui você vai recuperar ao longo do tempo, de uma forma que não pese demais no seu tempo dedicado ao estudo. Agora, aprender algo rápido, mesmo que seja algo difícil, pode até ser possível e você, aplicando o que eu falei aqui, vai conseguir chegar lá. Mas o essencial que um autodidata precisa dominar é a sua capacidade de manter na memória as informações estudadas. Então, por isso, assista esse vídeo aqui, onde eu vou te mostrar por que hoje em dia é muito mais fácil de memorizar o que você estuda do que antigamente. Eu fiz um guia completo lá para você. Por esse vídeo aqui eu fico por aqui, agradeço demais a sua atenção, espero que o vídeo tenha sido útil. Adquira o meu livro aqui na descrição ou no comentário fixado. Eu fico por aqui, até o próximo, tchau, tchau.